Perdão para vocês que interromper esse fio que já estava começando a ser levantado dessa oração. Mas a ideia é que isso seja só o início de algo muito grande que vai acontecer aqui nessa noite, que foi preparado em nossos corações. Não somente tem sido preparado há tanto tempo para quem tem desejado ardentemente estar na presença de Deus, caminhar, fluir, receber tudo que Ele tem para dar para a gente. Que isso seja feito nessa noite, que esse seja só o começo do que cada vida tem aguardado nesses dias. Bom, eu vou tentar, vou precisar da ajuda de vocês, inclusive, para tentar ser o mais breve, porque teoricamente o negócio é longo, mas eu não quero assustar vocês, né? Já falaram, comunicando que eu falo demais, quando eu vou falar alguma coisa aqui, mas esse eu vou estar sendo guiado primeiramente pelo Espírito Santo, segundo pelo que está escrito aqui. O nome dessa ministração, dessa palavra que o Senhor tem trazido nesses dias é: quem tem sede, beba da água viva. E diante desses dias que nós temos chegado no Pentecostes é nada melhor, nada mais gratificante e verdadeiro que falar sobre aquele que nos conduz ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva até o nosso Pai, nosso Deus, que é o Espírito Santo. Então, hoje nós vamos falar de 6 aspectos do Espírito Santo. Primeiro aspecto, o Espírito de... e antes de falar, eu vou pedir para... O que vocês vão me ajudar é pedir para vocês abrirem alguns versículos para ser dinâmico, tá? Porque vai ter bastante versículo. Então, quem pode abrir em 1 Samuel 10:5? Carlos abre em 1 Samuel 10:5. Quem pode abrir? Vão ser 3 versículos de 1 Samuel 10, eu vou falando. Quem pode abrir em 1 Samuel 19, de 20 a 24? Tira. Então, Alessandra. Quem pode abrir também? Não, é só isso. Por enquanto, só isso. Daqui a pouco eu chamo mais. Então, o primeiro aspecto do Espírito Santo é o Espírito de Deus na companhia dos profetas era contagiante. Havia instrumentos e música de qualidade para a adoração. 1 Samuel 10:5. Entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Esse foi o recado de Samuel para Saul, que ia acontecer no caminho de volta dele, quando ele estava para ser ungido rei, né? Então, segundo, o Espírito do Senhor virá sobre ti. Então, o Espírito do Senhor virá sobre ti, que ele está em 1 Samuel 10:6, aí o Carlos já vai ler, poderia ser traduzido como: tomará você de assalto. Então, ao invés de ser virá sobre ti, seria melhor traduzido como tomará você de assalto. Um significado que poderia
melhor se ajustar ao contexto. Serás transformado em outro homem. Descreve apropriadamente uma vida que Deus mudou. Então vocês vão entender melhor agora que o Carlos vai ler 1 Samuel 10:6. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, tomada saltos, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Então, quando fala tomar de assalto, ele vem e toma de assalto mesmo, como se fosse um furto, em que você não tem opção. A unção de profecia de um grupo de profetas transforma a vida de uma pessoa. 1 Samuel 10:10. Chegando eles a Gileade, um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito do Senhor se apoderou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Muito bem. Saul era tomado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, que já existia desde o Antigo Testamento, desde lá do princípio ele já existia. Então, Saul era tomado pelo Espírito de Deus sempre que estava na presença da companhia dos profetas, e mesmo em meio às suas más intenções, ele era contagiado e começava a profetizar. 1 Samuel 19, 20 a 24. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, aonde estava Samuel, que lhes presidia. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas, em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas, em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? Então, como a gente vê aqui, o Saul foi tomado pelo Espírito, e ele, numa posição que ele ia se tornar um rei, ele chegou numa posição de humildade, no final já da sua... ele já era rei, né, nesse caso, e aí ele já tinha suas más intenções, já estava perseguindo Davi, e diante disso ele acaba que ele é constrangido pelo Espírito, que acaba fazendo com que ele profetiza, e numa posição de humilhação, mais até do que humildade, né? De humilhação, ele chega a ficar nu, sem as vestes, pelo tanto que o Espírito contagia ele. E para finalizar esse primeiro aspecto, cerca de 100 estudantes faziam parte das escolas de profetas, comandada por Eliseu, em Gilgal. Esse daqui eu não vou ler, tá? Está em 2 Reis 4, 38, 42 e 43. Mas é só para mostrar que as escolas de profetas acabaram sendo instituídas e continuaram perdurando ali por Israel durante muito tempo. Então, as escolas de profeta transformam. Esse é um aspecto para que nós possamos praticar mais as escolas de profeta. Segundo aspecto, nós vamos entrar no aspecto que é cheios de fora
para dentro. Então, eu vou pedir para que alguém abra em Êxodo 31, 2 a 3. Quem pode? Mari. Alguém abra em Números 11, 25. Quem pode? Lino. Lucas 1. Não vai ser todos, eu vou falando quais são de Lucas, só para alguém abrir em Lucas. Quem pode? Carlos, então, Lucas 1. E Atos 9, 17. Paulo. E, por último, Atos 2, 4. Vai? Marcelo. Beleza. Então, cheio de fora para dentro. No grego do Novo Testamento, há dois verbos distintos que significam enchimento e que também foram aplicados ao enchimento do Espírito Santo. Isso daqui é muito importante. Isso vai mudar um pouquinho o que nós, a forma de nós vermos o Espírito Santo, tá, gente? E transformar o que nós temos desejado para esse Pentecostes. É o segundo aspecto, esse. Chama cheios de fora para dentro. Eu acho que é esse, que tinha um outro de Atos também. Tá. O enchimento temporário para um fim específico é a palavra pleto, cheios de fora para dentro. Então, muito importante, é o enchimento temporário. Estão relacionados com alguma capacitação temporária, momentânea, concedida por Deus, a fim de que a pessoa execute alguma tarefa específica. Nós vamos entender melhor através desses versículos o que seria esse enchimento temporário, que é um enchimento do Espírito Santo em algum momento que a pessoa fica cheia dele e aí ela utiliza, ela é usada por Deus naquele momento. Depois o Espírito sai dessa pessoa, tá? Todas as vezes que no Novo Testamento é usada então essa palavra pleto, que é com TH, então é esse Espírito. E aí, aqui nesses casos todos que vocês vão ler agora, é essa palavra. Então, em Êxodo, Deus encheu Bezalel para trabalhos artesanais. Êxodo 31, 2 a 3. E disse o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus, em sabedoria, entendimento e capacidade artística. Isso já é importante para a gente saber que no Antigo Testamento, essas pessoas, as pessoas no Antigo Testamento, elas eram cheias do Espírito Santo momentaneamente. Então, por isso que no Antigo Testamento tem algumas, o Espírito Santo vem sobre algumas pessoas, porém de forma momentânea. Temporária, uma capacitação temporária. Isso. Nós vamos ter mais alguns exemplos agora, ó. Parte do Espírito que estava em Moisés foi repartido com os 70 anciãos. Números 11 e 25. Uau! 11:25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Esse daí é o versículo chave disso, né? Então, o Espírito que estava sobre Moisés veio sobre os 70 anciãos, e esse Espírito fez com que eles fizessem lá o que Deus tinha para eles fazer naquele momento, e depois esse Espírito nunca mais voltou sobre esses 70 anciãos, tá? Só que isso não é só no Antigo Testamento, nós vamos ver agora. João Batista era cheio do Espírito Santo, Lucas 1, 15 e 16. Pois será grande diante do Senhor. Pois será grande diante do Senhor. Não deverá vir
dentro, nem dentro da fora, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Lembrando, João Batista estava sobre a antiga ordem ou sobre a nova ordem? Ele ainda estava sobre a antiga, por isso ele é falado como o último dos profetas, né? Ele veio anunciar a vinda de Jesus Cristo. Então, agora, Isabel ficou cheia do Espírito e cantou um cântico espiritual. Lucas 1, 41, 42. Carlão de novo. Vai ter mais alguns de novo. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. 42. Exclamou ela em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Beleza, por aí. Zacarias, cheio do Espírito, profetizou. Lembrando, Isabel era mãe de João Batista. Então ela que era infértil, né? Ela recebeu a bênção de ter um filho através do Espírito Santo. E depois, Zacarias, então cheio do Espírito Santo, profetizou. 1:67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Amém. Ananias é enviado a Saulo para que fosse cheio do Espírito. Atos 9:17. Diz assim: Partiu Ananias e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E para finalizar, no dia de Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito. Atos 2:4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder do próprio Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, para quem não sabe, quando o Espírito vem em Atos, ele vem de fora para dentro, ele se manifesta de fora para dentro nas pessoas. Então elas são cheias do Espírito momentaneamente, por isso que elas começam a falar em outras línguas, lembrando que eram línguas estrangeiras, que tem diferença de quando você fala nas línguas que são chamadas língua dos anjos. Todas essas referências que nós vemos agora são ao enchimento de fora para dentro. As Escrituras sempre associam o enchimento do Espírito Santo com dons relacionados à língua ou à proclamação profética da palavra, dom de línguas, interpretações, profecia, proclamação da palavra ou pregação e cânticos espirituais. Então, todas essas manifestações, quando nós estamos num culto, são as manifestações do pleto, ou seja, quando nós estamos cheios de fora para dentro, que é aquele que nós estamos cheios momentaneamente. Talvez na cabeça de alguns isso traz um pouquinho de polêmica aí. Como assim? Mas eu não sou cheio do Espírito sempre? Nós vamos descobrir isso agora, que é o terceiro aspecto do Espírito Santo: cheios de dentro para fora. Então aqui eu vou pedir de novo aquela sequência. A nossa igreja aqui hoje não está tão cheia, né? Então aí vamos
tem que repetir aí, pessoal, quem puder estar ajudando aí nos versículos. João 1,14. Quem mais? Carlos. Lucas 4,1. Anne. Atos 6, 3 a 5. Mari. Atos 6 vai ter mais outro, então vai ser paz também. Atos 9, 36, Paulo. Atos 11, 22, 24, Lino. Pode ser? Beleza, então, vamos lá. Cheios de fora para dentro. Cheios de dentro para fora. Terceiro aspecto do Espírito Santo. O enchimento completo ou transbordamento, que aí as palavras que são utilizadas para isso do grego são plero e pleres, cheios de dentro para fora, encher completamente, encher abundantemente, ou encher até a boca. Ainda é traduzido em alguns versículos como plenitude, concluir ou cumprir. A palavra grega transliterada pleroma vem a significar plenitude. João 1,16 fala: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A porção dobrada de graça nos leva à plenitude. Então, quando nós somos cheios de dentro para fora, nós somos plenos, nós transbordamos, nós recebemos a graça sobre graça, porção dobrada de graça sobre graça, que aí nós nos achegamos à plenitude da estatura de varão perfeito. Jesus era cheio do Espírito Santo. Lucas 4:1. Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus era cheio de graça e verdade. João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diáconos cheios de fé e do Espírito Santo. Atos 6, 3 a 5. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Estevão era cheio de graça e poder. Atos 6, 8. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. A discípula Tabita era cheia de boas obras e dava esmolas. Atos 6, 36. Desculpa. Atos 9, 36. Clementes havia em Antioquia uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajudava financeiramente aos pobres. Ok? Barnabé, cheio de fé e do Espírito, encorajava a todos. Atos 11, 22 e 24.
A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Lembrando que a palavra exortar, ela também pode ser dita como encorajar. Então, a exortação é uma forma de encorajamento. Vocês repararam que aí nem sempre ele fala cheios do Espírito, ele fala cheios de fé, ele fala como Tabita era cheia de obras e dava esmolas, Estevão era cheio de graça e poder. Que poder que é esse? Tudo isso vem do Espírito, isso são características do Espírito Santo. Não é possível expulsar o mal de uma pessoa tão cheia de maldade, pois sua natureza está completamente tomada ou inundada pelo diabo. Esse nós não vamos ler, fica aí, Atos 13, 8 a 11. Então é usada essa palavra também quando a pessoa é cheia de maldade, de coisas ruins. E aí um aspecto interessante para relacionar com o Espírito Santo é que nesse caso, quando Paulo vai, ele não vai e expulsa o demônio ou dessa pessoa. Por quê? Porque ela era tão cheia, ela era transbordante de maldade, que nesse caso, e isso serve aí para quando tiver referência a uma pessoa que estiver manifestando isso, não adianta expulsar o demônio ou aquele espírito que está sobre essa pessoa, porque ela é transbordante daquilo. Então, ele fez o quê? Paulo, ele vai a essa pessoa e faz com que ela se cale, ele profere outra coisa para essa pessoa que ela não possa mais praticar aquela maldade naquele momento. Mas ele não retira o espírito maligno porque ela é cheia, porque ele não conseguiria aquilo, tá? Então, fica cego, não é a boca, a pessoa fica cega e ela não consegue mais praticar as coisas que ela estava praticando. Então, ele age de outra forma. Isso é a sabedoria. O corpo de Cristo, na igreja, tem a plenitude de Cristo para encher todas as coisas. Efésios 5,18. Alguém pode abrindo? Eu vou terminando de ler aqui. Eu acabei não vendo que tinha esse, tá? No original, temos o tempo presente desse verbo, com um sentido progressivo, como se Paulo tivesse escrito: ide vos enchendo, em um processo contínuo e crescente de enchimento. Quem abriu aí em Efésios 5,18? Então, ainda. No qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É isso. Bom, deu para entender esses dois aspectos, eles eram chaves para o que nós estamos falando hoje, mas ainda tem mais coisas, tá? Oi? Nós estamos partindo para o quarto. Se tiver mais alguma coisa para tirar de dúvida, falar sobre o terceiro, fale agora ou cale-se para sempre. Então, fala. Primeiro, então, só recapitulando, o Espírito de Deus na companhia dos profetas era contagiante. Então, o Espírito contagiava. O segundo, ele tem relação com o primeiro, né? Porque esse fato de ser contagiante, o próprio Saul é relacionado a isso, que é os cheios de fora para dentro, é o segundo aspecto. Terceiro, cheios de dentro para fora. E agora nós vamos falar uma coisa que a gente vem falando bastante já, que são os frutos do Espírito Santo. Só que eu quero trazer ele de uma forma um pouco mais prática para a gente, para o nosso dia a dia. Bom, quem pode abrir em 1 Coríntios 2, de 12 a 16? Vários lindos, então. João 16, de 13 a 14. Marcelo, Mateus 16, 24 a 25. A Anne,
Efésios 5, 18 e 20. Carlos. Gálatas 5, 22 e 23. Marcelo. Já tinha falado outra eu. Gálatas o quê? Gálatas 5, 22 e 23. Bé. E João 3,16. Mário. Beleza, vamos lá. Frutos do Espírito Santo. Quando recebemos gratuitamente o Espírito Santo, através da obra redentora de Cristo e da aceitação dele como Senhor da nossa vida, ele se torna a nossa vida espiritual. 1 Coríntios 2, de 12 a 16. Quarto. Frutos do Espírito Santo. 12 a 16. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o Espírito Santo, através da obra redentora de Cristo, ele se torna a nossa vida espiritual. É uma vida, não é um momento somente. Sendo assim, não é somente uma experiência momentânea e explosiva como o fogo do Espírito, mas sim o início do Espírito habitando em sua vida e te conduzindo a toda a verdade de Cristo. João 16, 13 e 14. Diz assim: quando vier, porém, aqui o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindoras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vou anunciará. 16, né? Não, é 16, do 13 ao 14. Já foi, né? Foi. Beleza. Uma vida com Deus não é uma espera em receber, e sim uma entrega constante, se dando completamente a Ele em dedicação, negando-se a si mesmo, rejeitando os prazeres da vida terrena e buscando pela plenitude da salvação. Então, bom, beleza, Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então, precisamos negar a nossa própria vida, perder a nossa vida para receber a plenitude da salvação, receber o Espírito Santo e viver uma vida com Deus, uma vida guiada pelo Espírito. Não é ficar esperando, não é esperar ficar para receber, é sim uma entrega constante a Deus, dia a dia. Vida diária de um cristão. Então, alguns aspectos práticos para a vida diária de um cristão, em que nós devemos praticar no nosso dia a dia: ações de graças, cânticos espirituais, adoração, jejum,
que é importante lembrar que o jejum, um dos aspectos dele é enfraquecer o nosso corpo e fortalecer o nosso espírito. Oração e súplica, de preferência com gemidos inexprimíveis, com gemidos que não podem ser expressos. Esperar e ouvir a voz de Deus. Aí eu coloquei aqui entre parênteses trovão, porque para quem não sabe, a voz de Deus, ela está no meio da tempestade. Então quando você ouvir um trovão, tenta ouvir a voz de Deus, que ela está lá no meio. Proclamação profética, palavra criativa, exortação e ministração. Então dentro da proclamação profética, palavra criativa, exortação e ministração. E lembrando que a exortação não deixa de ser uma ministração de encorajamento, tá? Falar em línguas e intercessão pelos santos. Efésios 5, 18 e 20. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que nossa vida possa ser uma vida de gratidão, né? Nós possamos dar ações de graças constantemente ao nosso Senhor. Frutos do Espírito. Aí acho que todo mundo já sabe decor, né? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o que nós mais temos, que é o domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei, não há lei, gente. Nós estamos na graça. A graça de Deus elimina a lei. E os frutos debaixo dessa graça são os frutos do Espírito, que são todos esses. Lembrando que a Adélia leu aí, benignidade também pode ser traduzida, pode ser utilizada a palavra paciência, a mesma coisa, tá? Através do Espírito Santo, hoje, somos um com Cristo e dia a dia Ele vai se revelando a nós para um crescimento espiritual por toda a nossa vida, nos levando a uma vida ressurreta, onde somos redimidos de todo o pecado. João 3,16. 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a vida eterna e somos redimidos de todo o pecado que tenazmente nos assedia através dessa vida com Deus, dessa vida com Cristo. Este age com poder que opera nos revestindo da justiça, que é o Espírito da glória do Pai. Isso é fantástico. A justiça, que é o Espírito da glória do nosso Pai. Fechou esse aspecto. Vamos para o quinto aspecto do Espírito Santo, que é o seguinte, para o pessoal que está anotando: rios de águas vivas. Dentro desse aspecto, vou pedir para que alguém abra, é bem menos versículo, tá? Em João 19:34, quem vai? Marcelo. João 7:37 a 39, quem vai? Tia Sandra. Provérbios 18:4, é o último. Okay? João 7:37 a 39.
Quem vai em Provérbios 18:4? Lindo, beleza. Então vamos lá. Jesus mencionou a promessa do Espírito Santo no momento da celebração da cerimônia de derramamento da água, que era um ato de agradecimento pelas chuvas que haviam proporcionado boas colheitas. Eu vou pedir para vocês agora visualizarem como que era realizado essa celebração, esse momento lá em Israel, né? Então, ele vai se explicando aqui, e aí vai visualizando isso, e eu vou tentando ajudar vocês para que vocês compreendam isso de uma forma visível, né, para vocês. Então, Jesus mencionou a promessa do Espírito Santo no momento da celebração da cerimônia de derramamento de água, que era um ato de agradecimento pelas chuvas que haviam proporcionado boas colheitas. Isso foi no Tabernáculos, tá? Foi na festa dos Tabernáculos. Os sacerdotes tiravam a água do tanque de Siloé, que é o mesmo tanque em que Jesus fez o cego lavar os olhos para que ele pudesse voltar a ver, e levavam ao templo. Então os sacerdotes tiravam a água do tanque e levavam ao templo. O sumo sacerdote levava um jarro de ouro cheio de água e derramava em torno do altar. O shofar, ou a trombeta, era soprado com cânticos e salmos de ações de graças pelo povo. Novamente, ações de graças. Em seguida, eles derramavam a água sobre o altar, lavando todo o sangue dos animais sacrificados. E todos oravam pedindo chuva, pois eles estavam sedentos, eles estavam com sede, eles necessitavam da chuva do Espírito, eles necessitavam da chuva. Tragam isso para o Espírito mesmo, tragam isso de uma forma visível, vendo isso sendo derramado, essa chuva, essa água vindo através do Espírito Santo sobre a vida de cada um de vocês. O sangue e a água se misturavam ali no pé do altar. Então imagina isso, o sangue e a água se misturando, aquela água limpa, o sangue com a cor vermelha. Com uma lança saiu dele sangue e água. João 19:34. Diz assim: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue de água. Água e sangue desciam, continuando, tá? Água e sangue desciam saindo pelos canais do templo. Então existiam canais que saíam do templo por toda a cidade de Jerusalém, e essa água e sangue ia escorrendo pela cidade de Jerusalém. A cidade santa, né? Saindo pelos canais do templo e tocavam todas as ruas de Jerusalém, levando esperança e cura para as pessoas. Desaguava no Rio Jordão, renovando a vida e avivando os que estavam abatidos. João 7, 37, 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, ele irá rios de águas vivas, rios de água viva, rios daquela água que sai do nosso interior, que flui, que transborda, porque nós somos
completos, nós somos transbordantes do Espírito Santo de Deus, não só algo momentâneo. As pessoas, e agora mais uma coisa para nossos dias por vir, as pessoas virão a você como foram a Jesus e beberão da água viva que fluir do rio vivo do Espírito Santo. As palavras água e rio na Bíblia se referem ao Espírito Santo e à palavra do Senhor. Provérbios 18:4. Diz assim: águas profundas Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, rios transbordantes. Show de bola. E aí, fica o último versículo, também não vou ler ele aqui, ele é bem longo, tá? Mas para quem quiser saber mais sobre isso, aí você fala assim, mas da onde que tem toda essa referência do que acontecia na cidade de Jerusalém? Em Ezequiel 47, 1 a 12, já tinha sido profetizado sobre tudo isso que iria acontecer, essa descida da água. Então, para quem quiser depois, Ezequiel 47, de 1 a 12. Então, para finalizar esse aspecto, eu quero repetir isso. Vocês têm que lembrar que as pessoas vão vir a nós, vão vir a cada um de nós como elas foram a Jesus, porque nós somos como o próprio Cristo, porque nós somos cheios do Espírito de Cristo, e beberão da água viva que flui do rio vivo. Algo que é vivo não morre, algo que está diante de Deus não morre, porque em Deus não existe morte. Deus é um Deus de vida eterna. E para encerrar, o Espírito Santo será a fonte de sabedoria, a jorrar vida e criatividade dentro de você. Amém? E aí, o último aspecto, que eu quero saber se ficou muito longo, se dá para ler ele ou não. Se não der, ele fica para uma próxima, porque aí é um aspecto que dá para falar bastante. Hoje eu falaria pouca coisa, tá? Mas talvez seja para outro momento. O que vocês acham? Finaliza? Então vai. Tá cansativo aí, gente? Então bora. Lava pés. É o último aspecto. Então, o lava-pés, eu vou pedir para que alguém abra em Gênesis 18, de 1 a 5. Vai. Marcelo? Gênesis. Aí, aí já vai ter um segundo de Gênesis, vai ser 1 Samuel 25, 41. Tia. Então, e deixa eu ver, João 13. Aí vai ter bastante coisa em João. Quem vai aí? Beleza, então vamos lá. Então, esse sexto e último aspecto, lembrando que existem muito mais aspectos sobre o Espírito Santo, mas nós estamos falando desses 6, foram chaves aí para o que nós vamos vivenciar nos próximos momentos. Lava-pés. No hebraico e no grego, o pé indica a posição, o destino ou a inclinação do indivíduo. Então, o pé indica posição, destino ou inclinação do indivíduo. Também se refere à orientação e cuidado por uma pessoa da parte de Deus. É muito importante que vocês entendam isso para a gente entender o porquê que Jesus lavou os pés dos discípulos, e não as mãos, e não a cabeça, tá? Lavar os pés daquele que visitava a casa, a sua casa, era um costume dos povos orientais, que significava hospitalidade. Geralmente o dono da casa chamava um servo que fazia este trabalho. Gênesis 18, de 1 a 5. Diz assim: depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos
Estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantando Abraão os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta para a tenda e ao seu encontro, e prostrou-se em terra. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Não passes de teu servo. E traga-se um pouco d'água, e lavai os pés, e recostai-vos debaixo da árvore. Até o verso 5. E trarei um bocado de pão, e fazei as vossas forças, depois passareis adiante. Porquanto por isso chegastes até o vosso servo. Responderam-lhe: fazei assim como disseste. Gênesis 19, 2. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Responderam eles: Não, antes na praça passaremos a noite. Em 1 Samuel 25, 41. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Então, para quem não sabia que a Bíblia já se referia a lavar os pés antes do lava-pés de Jesus, isso já vinha desde o passado. Então isso era normal para eles. Quando uma pessoa chegava à sua casa, você oferecia uma lavagem de pés. Geralmente a pessoa falava para que um servo fizesse esse serviço, mas os pés eles tinham que ser lavados para que a pessoa entrasse lá. Era um sinal de hospitalidade e de honrar a pessoa na qual estava entrando na sua casa, além de o aspecto para você que estava lavando os pés, de humildade em relação a estar fazendo isso pela pessoa que você estava recebendo. Ele, Jesus, amou os seus que estavam no mundo até o fim. Amou-os até o fim, em grego, é o verbo, o vocábulo telos. Reúne os sentidos de até o fim e de modo absoluto. Então, quando eu falo amou-os até o fim, significa de modo absoluto. Amou de maneira extrema e completa, até as últimas consequências. Jesus foi um inconsequente em seu amor por nós. João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então ele estava próximo da sua morte, estava na última Páscoa, quando começou este lava-pés, onde os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Após declarar o seu amor incondicional, Jesus tira a sua capa, e capa significa autoridade, capa significa unção. Esse é o significado quando fala de capa. É quando vocês verem isso, que era uma coisa utilizada lá pelos homens da Bíblia. Coloca a toalha, tira a sua capa, coloca a toalha em volta da sua cintura e lava os pés dos discípulos. João 13:3, 4. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus,
Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Aquele que não lavar os pés não terá parte com ele. Porém, quem já está limpo precisa apenas lavar seus pés. João 13, 6 a 8. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro já ficou doidinho na hora que ele falou que não tem parte com ele. Por isso Pedro pede para que Jesus lave ele completamente. Então, aquele que não lavar os pés não terá parte com ele, porém, quem já está limpo precisa apenas lavar seus pés. Nós não temos que nos preocupar com lavar nossos corpos, nós já estamos limpos pelo Espírito Santo que veio, e quando fomos batizados em Cristo e tivemos uma vida nova, apenas nossos pés precisam ser lavados para que possamos caminhar, para que possamos ter posição e destino em todas as coisas em que fizermos. Devemos nos colocar, esse foi o 6 a 8, devemos nos colocar em posição de humildade aos pés dos nossos irmãos. Se aquele que era Senhor e Mestre, o único, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a gente pode ficar aqui a noite inteira falando, né? Lavou os pés, se esse que era o nosso Senhor e Mestre lavou os pés, todos devem lavar os pés mutuamente. João 13, 14 e 16. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E isso veio diante de uma discussão, né? Lava-pés veio após uma discussão dos discípulos de quem era o maior no reino dos céus. Então, após essa discussão, vem Jesus, que era o maior, que é o maior, e se humilha e lava os pés de cada um dos discípulos, de cada um daqueles pecadores, como nós. Ele vai e lava e se coloca nessa posição como Deus. Ele se coloca na posição de servo. E então o lava-pés, ele caracteriza a humildade nossa. Você praticar a necessidade, nós precisamos praticar os lava-pés de forma prática, colocar a mão nos pés dos nossos irmãos, de forma que o Espírito, através das nossas mãos, lave com essa água, com a água que purifica, com a água que transforma, a fonte de água viva do Espírito Santo. Compreenda este ensinamento, pratique e seja abençoado. João 13, 17. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém. Esse ensinamento do lava-pés é um ensinamento que eu acho que tem muito mais coisa para ser falado, mas hoje era isso que tinha para ser falado. Numa próxima vez, eu tenho sentido no coração de realizar isso. Aí eu gostaria de me submeter aos presbíteros, mas para um outro momento,
com a igreja de Araraquara, estando com as pessoas que não estão aqui hoje, porque também é um momento de arrependimento, de cura, de transformação, do lava-pés. Por isso que eu falei sobre a possibilidade ou não. E aí a gente entraria em mais aspectos desse lava-pés. Porém, hoje o que eu trago para vocês, o Senhor me falou muito nessas semanas, é para que nessa noite nós reavivemos o dom do Espírito que há em nossas vidas. Que esse dom seja reavivado. Quem quer reavivar o dom do Espírito? Vamos fazer isso de forma prática? Então vamos fazer isso de forma bem prática, de esse reavivamento do dom do Espírito Santo. Eu creio que quem não recebeu aí não tem idade para receber. Quem não recebeu o dom do Espírito Santo, hoje é um dia que isso pode estar acontecendo na vida de cada um. E quem necessita, quem quer reavivar esse dom, também faça isso. Esse é o início do Pentecostes. Nós estamos passando por esse período de Pentecostes. Como o Senhor já falou em uma outra vez, nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Não é à toa as coisas que nós temos vivido e temos presenciado diante desses dias, seja aqui nessa congregação, seja em encontros, seja no nosso dia a dia, nas nossas vidas cotidianas. Nós temos vivido isso, nós temos experimentado, só que nós precisamos experimentar isso de uma forma plena, completa, a plenitude disso. Nós muitas vezes recebemos de forma momentânea. Eu quero hoje explodir aqui, eu quero que o Espírito venha, mas eu quero que ele permaneça na minha vida. Eu quero que ele permaneça na vida de cada um de vocês aqui. É um amor que vem, e como até foi falado um aspecto do lava-pés que foi falado, que é a humildade de Jesus. O outro aspecto, eu acabei de esquecer de falar, que é o amor. Sem o amor, nada disso tem valor. Nenhum dos dons, nada disso tem valor. Então, em meio a esse amor que tem transbordado dentro do meu coração, diante de cada um aqui, vamos reavivar esse dom nessa noite. Eu vou novamente me submeter ao presbitério, mas eu gostaria de chamar vocês, se não tiver impedimento, de cada um vir aqui na frente e que haja imposição de mãos individualmente sobre cada pessoa que sentir de vir aos ministérios, para que esse dom seja reavivado e aquele que ainda não recebeu o Espírito Santo, receba nessa noite. E aí nós vamos louvar e adorar o Senhor e vamos até onde Ele quiser que a gente vá nessa noite. Amém? Amém. Recebemos, Senhor, essa palavra nessa noite, recebemos em nossos corações, para que isso seja vida, Senhor, seja vida abundante, que isso abunde em nossos corações e superabunde, atingindo as pessoas que estão à nossa volta, que nós possamos, onde nós estivermos, onde nós vivemos, sermos. Peçam por Ti, Senhor, só de nós estarmos perto dessas pessoas, elas tenham revelação de Cristo, só de estarmos perto dessas pessoas, porque nós somos plenos e cheios do Seu Espírito. Que nada nos limite, Senhor, que nada possa nos limitar, que nossa mente não nos limite, porque nossa mente está ali dentro dela, a mente de Cristo, Senhor, a mente de Cristo que está sobre nossa mente, não a nossa própria mente, Senhor. Venha, esvaziemos-nos, Senhor, esvaziemos de todo o mal, de tudo aquilo que tem tentado nos afligir nesses dias, e encha, Senhor, do Seu Santo Espírito, encha, Senhor, da Sua palavra santa, perfeita, Senhor, para que proclamemos essa palavra a todo mundo, que não fique isso só nos nossos corações, que pratiquemos isso, Senhor. Nós somos canais do Deus vivo nessa terra. Nós viemos esse mundo com um único propósito, Senhor. E esse propósito é levar a Sua palavra, Senhor. É chorar por aquele que está ali na rua e vai receber a Sua palavra, Senhor. É lavar os pés dessa pessoa, Senhor. Nós não queremos mais ficar estagnados diante de Ti. Nós queremos nos mover, Senhor. Nós queremos nos mover em fé, em realizações para Ti, por Ti, Senhor. Esse é o nosso
maior objetivo, é onde nós temos mais prazer. Eu tenho prazer em Ti, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, pela Sua palavra nessa noite, Senhor. Vivemos isso, prosseguindo sempre para o alvo que é Cristo. Amém. Podemos fazer isso?